A gente abre esse bloco aqui do Bem da Terra falando que a Stonex divulgou a revisão para o mercado de biodiesel. Desta forma, considerando que o B12 permaneça até dezembro, a Stonex estima um crescimento de 15,5% na demanda brasileira por biodiesel em 2023, totalizando 7,303 milhões de metros cúbicos consumidos. A gente vai falar agora ao vivo com o analista de inteligência de mercado de petróleo da Stonex, o Bruno Cordeiro. Oi, Bruno, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso Bem da Terra. Ou seja, essa reestimativa, essa revisão, ela não trouxe muitas mudanças, né? Dado que o cenário político brasileiro indica que devemos ter essa mistura, então, do B12 até o fim do ano, até dezembro, e dado que com isso vocês já haviam colocado aí pelo menos 15% de aumento que a gente tem nesse consumo, nessa demanda. Era já uma projeção esperada? Quais são os outros fundamentos que colocam, né, e trazem aí esse resultado? Bom dia. Bom dia, Renato. Bom dia a todos que nos assistem. É isso mesmo. A gente teve uma situação, né, em que a gente manteve as estimativas aí de crescimento em 15,5% da demanda por biodiesel. E isso está atrelado a dois fatores, né? O primeiro deles se dá exatamente no crescimento da demanda por diesel B, né? O diesel B ele é composto tanto pelo diesel A mais o biodiesel, né? E esse crescimento está atrelado principalmente a fatores econômicos, né? A gente teve aí a divulgação do Boletim Focus mais recentemente, uma perspectiva de crescimento da economia, né, do PIB brasileiro em cerca de 1,89% ao longo de 2023, e também, do outro lado, as safras recordes aí de soja, né, e, no caso, um aumento significativo da safra de milho. São dois fatores que têm uma correlação muito forte com a demanda por diesel, né, por diesel B no país, e acabam alavancando a demanda por diesel B, né? As nossas estimativas, no caso do diesel B, é o de um crescimento de 1,3% em 2023, totalizando um consumo aí de 64 milhões de metros cúbicos. Outro fator que vem auxiliando nesse crescimento ainda mais forte do biodiesel, né, além do crescimento do diesel B em si, se dá no aumento da taxa de mistura. Então, de B10, né, de 10% aí de biodiesel para B12, 12% do biodiesel. A gente já viu em abril, né, os resultados desse aumento da taxa de mistura, né? Em abril, a gente teve uma queda do consumo de diesel B em mais ou menos 1%. Por outro lado, quando a gente olha para o biodiesel, houve um aumento da demanda em 20%. Então, esse foi um fator muito atrelado ao aumento da mistura, né, que já vem mostrando os resultados aí de aumento da demanda pelo biodiesel no país. Exato. Alguns outros fatores tendem a mudar essa rota no segundo semestre ou, por enquanto, vocês não veem uma perspectiva para isso, né? Dado todo um movimento também que a própria Abiov vem fazendo, que é a Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, em relação à maior promoção aí do nosso biodiesel, né? E claro, aí fundamentado no óleo de soja que a gente tem. Então, o que você vê como perspectiva? Como é que o mercado também vê esse cenário de repente, até aumentar e incrementar essa demanda, hein? Então, a situação hoje, né, é importante explicar também para o público que hoje o biodiesel produzido, cerca de 82% desse biodiesel produzido vem através do óleo de soja, né? O que acontece com o óleo de soja? A gente está tendo uma situação de safra recorde, né, da soja, e isso permite que a gente tenha um abastecimento do óleo de soja tanto para o mercado doméstico, e aí, né, no caso, para a produção do biodiesel no mercado doméstico, como também para as exportações do óleo de soja, né? Quando a gente olha para o mercado internacional, a gente observou ali o Brasil, no caso, né, produzindo um recorde do óleo de soja, e a gente tendo problemas ali da produção, no caso Argentina, exatamente pela quebra de safra que eles vêm passando, né? Nesse caso, o Brasil ele consegue tanto garantir a oferta, o abastecimento doméstico, né, desse óleo de soja, como também exportá-lo, né? As exportações elas cresceram também de maneira significativa aí ao longo dos últimos meses, né? A gente viu uma queda em abril, mas logo uma recuperação em maio. Então tudo indica que a gente tenha também exportações aquecidas do óleo de soja até o final de 2023, mas ao mesmo tempo isso não gera uma perspectiva de desabastecimento interno, tá? Muito pelo contrário, a gente tem a perspectiva de que a gente consiga abastecer tanto o mercado doméstico quanto o mercado externo ao longo dos próximos meses, exatamente por essa situação de um mercado de soja, né, bem aquecido na parte produtiva. Uma parte também da produção do biodiesel
ela vem através do sebo bovino, né, uma parte menor, uma parte ainda menor de óleo de palma e outros óleos, mas é importante destacar que o biodiesel, a produção, ela está concentrada principalmente, né, no óleo de soja que é ofertado pelo país. Exatamente, você pontuou muito bem. A gente trouxe essa semana aqui ao vivo, ali no momento de indicação do nono levantamento, né, o relatório ali da Conab, mostrando a projeção de safra, safra recorde mais uma vez, e mais uma vez puxada pela soja aí, com essa liderança, milho também. Então a gente tem realmente essa grande oferta dos dois, né, tanto da oleaginosa quanto do milho também, e mostrando aí de fato que sim, há uma oferta bastante grande aí da matéria-prima no momento, né? Em relação, Bruno, ao mercado, ao cenário internacional do petróleo, de que forma que ele tem, de repente, impactado, dado a mudança que houve aqui internamente, né, no governo brasileiro? Então, hoje a situação que a gente tem no mercado de petróleo, né, e aí olhando especificamente para o mercado de diesel, é de uma queda acelerada dos preços aí ao longo dos últimos meses, né? Se você olha para o mercado brasileiro, né, a gente já viu cerca de 6 reajustes promovidos pela Petrobras ao longo desde o início do ano, né? Isso garantido exatamente por uma situação de queda dos preços no mercado internacional, de queda dos preços do diesel, como também uma situação da cotação do real operando em patamares melhores, né? Esses dois fatores que têm uma influência direta na política de paridade de importação, né, promovida pela Petrobras até o mês passado, permitiu que a gente tivesse uma redução muito acelerada dos preços do combustível fóssil, né? Por que essa redução vem acontecendo? Por uma queda, por uma alta, perdão, principalmente dos estoques, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Né, os estoques dos Estados Unidos eles operam ali próxima das mínimas históricas. No entanto, a gente já tem fatores de sustentação desses estoques garantido tanto por uma situação de produção aquecida, como também por uma demanda enfraquecida, né? Uma demanda global que segue enfraquecida exatamente por uma política monetária contracionista aplicada tanto pelos Estados Unidos quanto pela Europa, que vem permitindo uma desaceleração da economia global, né? E junto a isso, uma economia chinesa que ainda não cresce da forma que é esperado. Né? Para o segundo semestre, é provável que a gente teve uma situação que se inverta, então que a demanda ela comece a se acelerar, né? E a produção não consiga alcançar essa demanda, principalmente pelos países asiáticos, e aí eu destaco tanto a China quanto a Índia. Mas, claro, são fatores que a gente vai ver aí no médio e longo prazo. Tá? O fato é que hoje, essa situação do mercado de diesel internacional, né, permitiu que a gente tivesse uma redução muito acelerada dos preços no mercado brasileiro, né, e que permitisse aí uma situação de melhora na situação nos preços ao consumidor final, né, do diesel B para o Brasil. Perfeito, então. Muito obrigada, viu, pela análise, como sempre, excelente. A gente se fala em outras oportunidades. Obrigada, Bruno. Eu, eu que agradeço.